Olá pessoal, boa tarde. Então hoje nós vamos dar continuidade nos estudos e eu vou falar a respeito da coleta de exames, conforme aquele PowerPoint que já foi disponibilizado para vocês no grupo, tudo bem? Nós vamos falar aqui hoje sobre a coleta de alguns principais exames, que são os exames de urina, de fezes, de sangue, os de escarro e algumas secreções diversas, orofaringe, nasal e de lesões. Quando nós falamos do exame de urina, é importante compreender que existem dois tipos de exame de urina para ser realizado, que é o exame de urina tipo 1 e a urocultura. Ambos esses exames necessitam de uma higiene íntima anterior e a coleta é realizada a partir do jato médio da primeira urina da manhã. Então, orienta o paciente a desprezar o primeiro jato e a coleta é feita a partir do segundo jato. Qual que é a diferença, né, de um exame para o outro? O exame de urina 1, ele vai analisar o pH da urina, o aspecto, o odor, a concentração ou presença de algumas substâncias, conforme é descrito nos slides de vocês. E a urocultura, ela é um exame que vai identificar algum tipo de bactéria presente e, consequentemente, o antibiótico que vai ser utilizado para combater essa bactéria. Aqui são alguns materiais, né, onde vocês podem perceber aqui o frasquinho para coleta de urina. Devemos sempre identificar com o nome do paciente. Não é necessário encher o frasco com a urina, mas em torno de 20 ml já é suficiente. Aqui existem alguns outros materiais, que é o coletor infantil, que é um pouquinho diferente. Esse coletor ele tem essa abertura aqui e tem uma cola. Então, a gente tira essa partezinha amarela, já fica aquela colinha e vai ser colado, né, na vagina da criança ou no pênis do menino, vai ser introduzido aqui dentro, para poder colher o sangue no caso de crianças menores, né, que não conseguem colher no potinho. A coleta da urina 1 e a urocultura. Como que ela deve ser feita? Como eu já disse, a primeira urina da manhã, ou se não for possível, após 2 horas, né, você retém, segura, espera 2 horas para coletar, mas o ideal é que seja a primeira urina da manhã. Realizar a higiene íntima, coletar o jato do meio, como eu já disse, de 15 a 20 ml de urina, e encaminhar ao laboratório em até 30 minutos ou manter sob refrigeração caso vá demorar. A coleta de amostra de urina de pacientes que não possuem controle de esfínctere, seja crianças ou idosos, a gente utiliza aquele equipamentozinho, esse aqui, que a gente já tinha visto no slide anterior, certo? A coleta de urina para pacientes que estiverem fazendo uso de sonda vesical, o que nós realizamos? Nós fechamos essa sonda e essa sonda ela tem mais de uma saída. E aí na saída onde está conectada a extensão que vai para o frasco coletor, ela tem uma partezinha, um dispositivo onde eu consigo fazer uma asepsia e aspirar com seringa a quantidade de urina para coletar esse exame ali. Depois, lá na frente, quando vocês forem ver a técnica de sondagem vesical, isso vai ser mostrado, vai ficar mais fácil de identificar, de visualizar. Os recipientes, eles são esterilizados, embalados individualmente, são reservados para as amostras destinadas a exames microbiológicos, mas tem indicação se o exame foi realizado mais de 2 horas após a coleta, né? Então, tem um recipiente estéril quando é para colher urocultura, então é necessário que seja colhido no recipiente estéril, frasquinho igual aquele que vocês viram, mas ele vem totalmente estéril. A gente abre a tampa, deixa a tampa com a bordinha para cima, faz a coleta sem contaminar e fecha e encaminha para o laboratório. Aqui é um pouco mais a conhecimento fisiológico, na hora que vocês estiverem lá na aula de fisiologia, isso vai ser explicado com mais detalhes, mas ela faz uma breve orientação em relação à urina de 24 horas. Quando
e uma pequena explicação de como ocorre, né, essa ultrafiltração dentro do organismo do paciente. Então, ele diz aqui que quando o sangue passa pelos capilares glomerulares, ocorre o processo de filtração, gerando em condições normais 170 litros de ultrafiltrado a cada 24 horas, né? Esse ultrafiltrado é a partir dele que vai se originar, que vai ter origem a nossa urina, que é em torno de 1,2 a 1,5 litros de urina a cada 24 horas, né? Então, na coleta de exames de 24 horas, nós vamos estar realizando a coleta dessa urina durante 24 horas, tá? Aqui ele diz assim, que quando a concentração de determinada substância ser mantida na urina se altera em razão das atividades diárias da alimentação e do metabolismo corporal, a coleta de urina por 24 horas se faz necessário. Então, ele te diz quando que eu preciso realizar essa coleta de urina de 24 horas. Aí também vai ser conforme aquilo que o médico quer visualizar, né? Porque, como ele diz aqui, ó, quando a concentração de determinada substância ser medida na urina se altera em razão de atividades diárias, alimento ou metabolismo corporal. Então, às vezes um paciente diabético, às vezes um paciente que está entrando em algum tipo de insuficiência renal, e aí o médico pede essa coleta dessa urina de 24 horas para que após a realização do exame, né, pelo resultado, pela leitura de tudo que foi encontrado ali, ele vai chegar a ajudar, auxiliar no diagnóstico daquilo que ele está pesquisando naquela pessoa. Aqui eu tenho o frasco para coleta de urina de 24 horas, né? Então, ele é um frasco específico, esterilizado, a gente coloca a etiqueta para poder identificar, também a mesma orientação para realizar a higiene íntima e iniciar a coleta dessa urina. Como que deve ser feito? Anotar e comunicar ao paciente o horário de início e de término da coleta, né? Se é às 8 da manhã de hoje, às 8 da manhã de amanhã que vai terminar. Identificar, solicitar que o paciente esvazie a bexiga, desprezar a primeira urina, iniciar o armazenamento a partir da segunda. Então, diferente de quando a gente colhe urina 1 em urocultura e despreza o primeiro jato da primeira urina do dia. Na urina de 24 horas, eu já vou coletar a partir da segunda urina. A primeira eu desprezo toda. Aí vai coletar e armazenar toda a urina nesse período de 24 horas, certo? Então, esses são os exames de urina. Os exames de fezes, nós temos o exame de fezes comum e a coprocultura. O exame de fezes comum, ele serve para avaliar a presença de sangue no intestino, sangue oculto, presença de bile no intestino, presença de cálculos de parasitas e ovos de parasitas. A coprocultura é a cultura das fezes e é o exame onde nós pesquisamos micro-organismos como parasitas e alguns vírus do trato gastrointestinal. Nesses casos, é necessário o emprego de técnica estéril para a coleta. Como que é realizada essa coleta? Né? Então, aqui, para a coleta comum, o recipiente específico, a espátula, se o paciente tiver acamado, ele vai evacuar na comadre, a gente vai retirar uma pequena parcela daquelas fezes para poder coletar, ou se ele mesmo for coletar, é só orientar que ele não precisa encher o frasco, né? É só uma partezinha, uma partícula daquelas fezes. E para a coprocultura, o recipiente ele vem com meio de cultura e um cotonete específico ou espátula estéril, tá vendo? Já é um pouquinho diferente aqui para poder coletar. E a técnica do MIF, que é um outro tipo de coleta, que são colhidas 3 amostras consecutivas, né, em 3 dias diferentes. Então, como que é feito isso? É uma metodologia que possibilita encontrar estruturas de resistência de aumentos e protozoários. Neste caso, as amostras de fezes devem ser coletadas em 3 dias distintos, num recipiente contendo o conservante MIF. Como esse conservante contém formol, às vezes não necessitam de conservação em geladeira, tá? Então, coleta 3 porções, uma a cada dia, depois que é encaminhado para o laboratório
para realizar essa pesquisa de aumentos e protozoários, e o cuidado que tem que ter é que tem que ser dias consecutivos, não pode ser um dia sim, um dia não, senão não tem a eficácia do resultado, certo? Então, a gente falou da urina 1, da urocultura, do exame de fezes comum e da coprocultura. E agora a gente vai falar um pouquinho em relação aos exames de sangue, né? Os exames de sangue, eles são coletados de acordo com a prescrição médica. Então, é necessário que a gente observe no pedido o que está sendo pedido, que tipo de exame está sendo pedido. É importante, como diz aqui, né, dados importantes, como gênero, idade, posição do corpo, atividade física, jejum, dieta, uso de drogas terapêuticas, tabagismo, etilismo, devem ser questionados e levados em conta no momento da coleta. Obviamente que se é um paciente que chega, vamos supor, no pronto-socorro que você trabalha, está com sinais de embriaguez, está com sinais de aparentemente, né, porque não tem como a gente saber, ter certeza, mas com algum comportamento diferente, que pode ser sugestivo do uso de algum tipo de entorpecente, alguma coisa do gênero, é importante a gente estar comunicando também o laboratório dessas observações. A localização preferencial para a coleta da amostra para os exames é a fossa antecubital, né? Então, essa região aqui do antebraço, onde passa a veia, é onde preferencialmente nós vamos coletar o sangue, porque é um vaso mais calibroso, então fica mais fácil de coletarmos o sangue. Na hora que a gente estiver vendo também a aula sobre medicação, vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês compreenderem o local e como que é realizado a punção para poder coletar esse sangue. Mas o que a gente faz? Garroteia o braço, localiza a veia, calça luva estéreo e, calça luva de procedimento, vai fazer a antisepsia e vai coletar. A coleta ela pode ser feita com agulha e seringa ou ela pode ser feita com outro dispositivo, né, que nós temos ele aqui, que é a coleta a vácuo, tá? Então, que de repente alguns de vocês em algum momento já colheu sangue e já foi submetido ao uso dessa coleta por meio do vácuo, que é bem melhor, porque a agulha ela é introduzida no braço do paciente e o frasquinho aqui, tá vendo o frasquinho? Ele é introduzido nesse canhão e aí o sangue já vai por vácuo lá para dentro. Aí eu tiro esse frasquinho e acoplo o outro, aí não faz sujeira, não escorre sangue. Melhor do que eu fazer dessa forma aqui, que eu coloquei um scalp, né, ou poderia ser direto na agulha, e coletar o sangue direto na agulha. Então, a portovácuo, né, ou a vácuo, é uma medida mais segura para a gente estar coletando o sangue, certo? O que mais que ele disse? Que o ideal é que a coleta de sangue seja pela manhã, pois os valores de referência foram obtidos nesse horário. É porque a pessoa ficou em repouso, manteve às vezes o jejum que foi indicado, e aí você tem um exame, um resultado mais preciso. No caso de pacientes que estejam hospitalizados, estejam fazendo uso de algum tipo de catéter, seja periférico ou profundo, o ideal é que a gente escolha um outro acesso para colher o sangue e não colha desses catéteres. Se não tiver jeito, se tiver muito difícil o acesso venoso, aí eu posso até utilizar esse catéter. Desde que eu faça um preparo certinho para poder utilizar esse catéter. Como que é feito isso, né? Eu vou precisar lavar esse catéter, aspirar um pouco de sangue antes, né? Como que eu lavo? Com soro fisiológico, com água destilada, aspiro numa seringa, vou lá no acesso, lavo para depois aspirar o sangue que eu preciso coletar. Mas não é ideal. O que mais que ele fala? Em relação aos materiais, né? Então, a seringa, compatível com o volume da coleta, a agulha 25x8 ou 25x7, o catéter agulhado, que seria o scalp ou aquele a vácuo que eu já mostrei, o garrote, o algodão,
o álcool, os frascos, a etiqueta, a luva e o adesivo pós-punção, né? Depois que eu tirar a agulha para poder tamponar ali. Esse aqui são os frascos, existe uma variação do tipo de exame conforme a tampa, né? Então, por exemplo, o hemograma é no de tampa roxa, a glicose é no de tampa cinza, alguns outros exames como ureia, creatinina, entre os outros no de tampa vermelha, e alguns outros mais específicos nesses outros frascos de cores de tampas diferentes, que também não é uma coisa que a gente tem que saber de cor, porque existe uma tabelinha, fica lá identificado, falando qual tipo de exame que deve ser coletado em qual frasco, né? Então, se às vezes é um exame meio diferente, que a gente não está muito familiarizado, é só você checar lá onde você trabalha, sempre vai ter essa relação especificando, né, conforme a cor da tampa, é um tipo de exame, e a gente vai lá e dá uma lidinha, não tem problema nenhum. Aqui é a coleta VAP, que eu já mostrei para vocês. Depois ele fala um pouquinho a respeito da hemocultura, né, que existem recipientes próprios para ser coletado de acordo com o que o médico está querendo investigar. Então, os frasquinhos já estão aqui também, para que eu possa realizar essa coleta. E aí ele fala que as amostras de sangue para a cultura são colhidas em frascos com nutrientes que estimulam o crescimento de micro-organismos que usam oxigênio ou que se desenvolvem em ambientes com pouco oxigênio. O que significa isso? Dentro do frasco já vem um líquido que vai propiciar o crescimento desse micro-organismo. São colhidas diversas amostras em momentos diferentes e de veias diferentes para facilitar a detecção de organismos em pequena quantidade, ou são liberados de modo intermitente na corrente sanguínea para garantir que os organismos detectados não sejam meros contaminantes. Então, por isso, essa mudança de local, né, e momentos diferentes para eu ter certeza que realmente a pessoa está apresentando aquele micro-organismo. As hemoculturas são incubadas durante vários dias e quando uma hemocultura é positiva, o micro-organismo é identificado e são feitos os testes de sensibilidade e antibióticos para orientar o tratamento. Então, quando é identificado o tipo de micro-organismo, são feitos testes com antibióticos diferentes para ver se a pessoa está resistente ou susceptível àquele tipo de micro-organismo. Por isso que não é legal quando muita gente toma antibiótico sem prescrição, sem necessidade, né? Ah, tá com dor de barriga, vai lá e toma cefalexina. Ah, doeu a unha encravada, toma amoxicilina. Aí não toma os dias certos, a quantidade certa, e com isso o organismo fica resistente. E uma vez ficando resistente, quando realmente você precisa, né, poderia ser esse antibiótico a ser utilizado naquela doença que você está apresentando, esse antibiótico não vai fazer efeito. Às vezes vai ter que usar um outro, às vezes é mais caro, mais forte, né? Vai ter que se investigar, descobrir através do exame um antibiótico que você não seja resistente, sim susceptível, para poder usar e aí esse medicamento fazer o efeito desejado. A ordem para a coleta de sangue, né, em relação à hemocultura, então os frascos para hemocultura, os tubos com citrato de tampa azul, os tubos para soro com ativador de coágulo, e aqui ele vai falando sobre as cores dos tubos e as tampas, né, o qual eu uso para qual tipo de exame. As causas mais comuns de rejeição de amostras são amostras sem identificação ou com identificação falha, que a gente não tem certeza se o que está escrito no rótulo do frasco é o mesmo que está escrito no pedido. Amostra com muito pouco volume de sangue, né? Então, o frasquinho, ele varia em torno de 3 a 5 ml de sangue, e aí, de repente, você põe 1 ml só, a quantidade é muito pequena, e aí não consegue realizar o exame. Amostra com coágulo, né? Se coagular o sangue também não dá para fazer. Se ocorrer hemólise, também fica difícil de realizar o exame, e com volume suficiente que a gente já falou. E agora, né, para finalizar a coleta de escarro, é importante orientar o paciente que precisa da coleta de escarro, que essa coleta tem que vir sem saliva, né, que ele deve realizar uma higiene oral pela manhã, e aí esse escarro vai ser colhido. Então, vai ser o primeiro escarro da manhã, antes dele se alimentar, fazer a higiene oral, enxaguar a boca, né, e
depois ele vai tossir para tentar expectorar aquela amostra sem vir com saliva, tá? Somente o escarro mesmo, para que possa ser coletado e encaminhado para exames. Certinho, pessoal? A nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito da administração de medicamentos, das vias. Então, essa coleta de exame, a gente acaba fazendo um pouquinho de um apanhado geral na hora que eu estiver mostrando para vocês as agulhas, as seringas, os escalpes, os gelcos, né, o porto-vácuo. Então, eu vou ter um materialzinho aqui na mão e vou mostrando para vocês como que a gente vai proceder, né, a administração de medicamentos e, consequentemente, a necessidade da coleta dos exames de sangue, por exemplo, de escarro. E aí vocês começam a ter uma visão um pouquinho melhor do posicionamento da veia, da onde eu devo colher, tá bom? Não tem nenhum segredo. O que a gente tem que lembrar? Né? Aquilo que eu sempre falo toda a aula. Tem uma coleta de urina para fazer, uma urina 1, não é urocultura. Uma coleta de fezes para fazer. O que eu preciso fazer? Ir no posto de enfermagem, fazer a higienização das mãos, reunir o meu material. Qual que é o meu material? A minha luvinha de procedimento, o meu frasco, identificar com o nome do paciente, ir até o quarto, explicar para o paciente que ele tem uma coleta de urina, né, que tem que ser a primeira urina da manhã, então isso eu já faço na noite anterior dele dormir. Explico como que faz, a higiene, ele vai no banheiro, vai desprezar o primeiro jato, vai coletar o segundo. Às vezes vai ter gente que não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, o profissional de enfermagem vai ter que ir, vai ter que acompanhar, vai ter que orientar. Se tiver um acompanhante, a gente orienta o acompanhante, tá bom? A coleta de sangue, normalmente nas unidades de internação, elas são feitas pelo laboratório da instituição. A não ser que você trabalhe também no laboratório, você vai acabar coletando mais vezes. Pronto-socorro a gente acaba coletando mais vezes também, que o laboratório só vem para levar a amostra. Agora, nas unidades de internação, normalmente é o laboratório que vem e faz essa coleta, tá bom? E aí, na próxima aula, nós vamos falar a respeito da administração de medicação e a nossa atividade para essa semana vai ser a respeito da administração de medicação. Tá bom, pessoal? Então, fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Boa noite a todos. Qualquer coisa, estou à disposição.